Olá, sexto ano, como vocês estão? E aí, estão bem? Mais uma vez, né? Mais uma vez estamos juntos para assistir a nossa querida aula de língua portuguesa. E vamos agora nesta aula, gente, encerrar o nosso segundo bimestre, beleza? Nós vamos encerrar com um assunto aqui, ó, adjetivo, ó, facinho, facinho. Vamos encerrar e essa semana vamos fazer as nossas atividades online, tá bom? Qualquer dúvida, gente, sobre o assunto das atividades, só entrar em contato comigo no WhatsApp. Dou uma dica. Assista as videoaulas referente aos assuntos que vão cair nas atividades, que fica melhor para vocês, tá bom? Vamos começar a aula? Depois no final eu dou os recadinhos, tá? Vamos lá. Hoje a gente vai estudar adjetivos. Amo adjetivos. Professor, está em que página? Está na página 62. Pode pegar o seu livro na 62, adjetivos. Vamos começar com uma música, tá? Vamos ler essa música. Ler era para cantar, mas não dá para cantar, né? Eu sou professora, não cantora. Vamos lá. Cariocas são bonitos, cariocas são bacanas, cariocas são sacanas. Cariocas são dourados, cariocas são modernos, cariocas são espertos. Cariocas são diretos, cariocas não gostam de dias nublados. Cariocas nascem bambas, cariocas nascem craques. Cariocas têm sotaque, cariocas são alegres. Cariocas são atentos, cariocas são tão sexy. Cariocas são tão claros, cariocas não gostam de sinal fechado. Antes de eu passar para o próximo slide, vocês estão vendo aqui nessa letra dessa música que nós temos algumas palavras que caracterizam um substantivo, né? Então, essas palavras que nós iremos estudar, que são os adjetivos, vamos passar aqui. Olha lá, as palavras bonito, bacana, sacanas, dourados, modernos, espertos, diretos, craques e alegres foram utilizadas na música se referindo a carioca. Aí eu vou perguntar a você, qual é a função dessas palavras no texto? Então, aqui, nesse texto, qual é a função dessas palavras? E aí? O que elas estão fazendo aqui? Elas estão caracterizando a palavra cariocas, né? Bonitos caracteriza cariocas, bacanas caracteriza cariocas, sacanas caracterizam cariocas. Então, elas estão o quê? Caracterizando. Resposta da primeira questãozinha. Com qual finalidade o autor empregou essas palavras? Por que, gente, ele empregou essas palavras? Porque ele quis dar característica para enfatizar uma qualidade, né? Para destacar uma qualidade dos cariocas. 3. Essas palavras estão dispostas no texto, ou seja, a ordem que elas aparecem, de forma aleatórias ou juntas, montam um retrato dos cariocas. Por exemplo, elas estão jogadas no texto ou elas estão juntas, montando um retrato? Estão juntas. Então, as palavras que aparecem estão caracterizando, estão enfatizando a palavra carioca, certo? Olha esse retrato, autorretrato, olha. Analisem aí, uma senhora, né, se olhando no espelho, tem outras pessoas, uma está segurando o espelho, a outra está aqui, ó, arrumando o cabelinho dela, né? Vamos passar. Esse retrato, esse que é um poema de Cecília Meirelles, referente à obra que a gente viu. Ó, eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem esses olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certo, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Estão vendo? Um poeminha aí chamado Retrato, de Cecília Meirelles. Vamos analisar esse poeminha. Como vocês já estudaram a estrutura do poema, eu trouxe os adjetivos em um poema para ficar mais fácil. Ó. Esse poema é descritivo, pois produz o retrato do eu lírico. Os adjetivos utilizados revelam os estados interiores. Através da conotação, o poema aproveita o sentido renovado das palavras, privilegiando a emoção. Ao falar sobre si mesmo, o eu lírico utiliza palavras que ele atribuem características. Essas palavras são adjetivos. Bingo! Cheguei onde eu queria. Adjetivos. Então, o que são adjetivos? Palavras que atribuem características, tá? Então, vamos voltar aqui nesse poema. Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste e assim magro. Gente, calmo, triste e magro caracterizam o quê? Rosto.
né? Rosto é o substantivo. E calmo, triste e magro está dando característica para a palavra rosto. Logo, calmo, triste e a palavra magro são adjetivos, certo? Então, adjetivos atribuem características. Pronto. Os adjetivos não devem ser compreendidos como palavras que tenham apenas uma função de caracterizar um lugar, um objeto ou uma pessoa. São palavras que apresentam importância na construção do texto, possibilitando ao leitor fazer uma leitura imagética do que está escrito com as palavras. Assim, quando a gente lê esse poema, eu não tinha esse rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nestes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. A gente imagina o rosto dessa pessoa, não é, gente? Porque os adjetivos têm essa característica, eles dão a imagem, faz com que o leitor imagine o que está lendo, certo? Então, ele não só caracteriza, ele também atribui uma imagem, certo? Então, os adjetivos, voltando, adjetivo serve para atribuir característica e ainda possibilita a leitura imagética, ou seja, você ainda faz a imagem. Fácil? Vamos para lá. As locuções adjetivas ocorrem quando duas ou mais palavras têm função de adjetivo. Por que é locução? Porque são duas ou mais palavras, pode ser três, pode ser mais, que elas têm a função de adjetivo. Exemplo, prefiro estudar no período da manhã. Isso são vocês, né? Prefiro estudar no período da manhã. Da manhã é uma locução adjetiva, tem duas palavras com o sentido de um adjetivo. Qual era o adjetivo que eu poderia substituir? Ó, matutino. Eu poderia falar, prefiro estudar no período matutino, que seria o adjetivo, mas eu usei uma locução adjetiva. Duas palavras com o sentido de um adjetivo, tá bom? Vamos ver outro exemplo. Está com queda de cabelo, cabelo caindo. Queda de cabelo, locução adjetiva. E qual seria o adjetivo que corresponderia aqui? Capilar, né? Coisa de cabelo não é capilar, então de cabelo é a locução adjetiva e capilar o adjetivo. Outra frase, gosto também do vento do mar. Do mar, locução adjetiva, duas palavrinhas com o sentido de um adjetivo, com a função. E do mar, a locução adjetiva do mar, qual adjetivo que equivale? Marítimo, certo? Então, gosto também do vento do mar ou gosto também do vento marítimo. Então, essas são as locuções adjetivas que servem para ter a função de adjetivo, duas ou mais palavras, ó. Da manhã, locução adjetiva. De cabelo, locução adjetiva. Do mar, também temos locução adjetiva. Ótimo! E aí, não tem a classificação dos substantivos, nós também temos a classificação dos adjetivos. Eles se classificam, só que é bem menos que o substantivo, tá bom? Ó, o adjetivo pode ser simples, composto, primitivo, derivado. E, eu pensei que eu tinha colocado outro, que eu vou dizer qual é, no final eu digo. Adjetivo simples, só é formado por um radical, colorido, agradável, só tem uma palavra que forma. Por isso que é adjetivo simples, tá? Adjetivo composto, formado por duas ou mais palavras, ó. Infanto-juvenil, é um adjetivo que tem duas palavras, por isso é composto. Norte-americano, um adjetivo que tem duas palavras, por isso é composto, beleza? Adjetivos primitivos, lembra de primitivo? É o que não vem em nenhuma outra palavra. Não vem, ele é primitivo. Então, triste é primitivo, não deriva de outra palavra, não vem. Alegre, primitivo, lindo, primitivo. E adjetivo derivado são os que vêm de outra palavra. Por exemplo, bondoso, vem de que palavra? Bom. Tristonho, triste. Alegrinho, alegre. Então, os derivados são formados por palavras que já existem. Vamos voltar? Classificação dos adjetivos pode ser simples, quando é formado só por uma palavra. Pode ser composto, formado por duas ou mais, ó, vou voltar no exemplo. Primitivo, que não vem de nenhuma outra palavra. E derivado, que vem de outra. E aí eu falei que ia falar no final o último, que ele tá aqui, ó. Eu vou dizer a página a vocês, espera aí. Deixa eu pegar o livro aqui, ó. Na página 7 e 9 tem aí adjetivos pátrios. Eu não coloquei porque ele é muito facinho. Adjetivos pátrios, gente, são aqueles que indicam o local de origem da pessoa. Pode ser o local, o estado, o país, o continente, por exemplo. Se a gente falar assim, Valquíria é paraibana. Paraibana é o adjetivo pátrio, tá? Valquíria é campinense. Campinense é um adjetivo pátrio. Então, o adjetivo pátrio indica o local de origem da pessoa, tá bom?
E aí a gente encerra esse segundo bimestre com o assunto adjetivos, beleza? Fácil, eu sei que vocês estão achando muito simples, porque vocês já viram, a gente está terminando a revisão aí no segundo bimestre, que o livro trouxe, né? Vamos avançar para o terceiro. Espero que vocês estudem para as atividades dessa semana, tá? Qualquer dúvida me chama no WhatsApp. Um beijo para todo mundo. Cheiro!